Imagine que alguém te provoca no trânsito, outro te critica no trabalho. Em casa, uma palavra atravessada corta o ar. Em minutos, sua paz já não existe mais. Mas pense comigo, será que ela foi roubada ou entregue por você? Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seus diários: a calma é invencível. Mas, se é invencível, por que deixamos que qualquer olhar torto, qualquer comentário bobo, qualquer atraso em uma fila seja capaz de nos transformar em reféns da irritação? A verdade é que a paz raramente se perde de uma vez. Ela escorre lentamente, gota a gota, cada vez que reagimos no impulso, cada vez que damos poder ao mundo sobre o nosso estado interior. E é aí que mora a armadilha. Acreditamos que reagir é prova de força, quando na verdade é o contrário, é prova de escravidão. Hoje vou te mostrar 10 atitudes silenciosas que vêm da sabedoria estoica e que podem transformar sua forma de lidar com o caos. São passos simples, mas profundos, que constroem uma fortaleza invisível dentro de você. Porque a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em permanecer em silêncio quando tudo tenta te arrancar do eixo. Se você observar com atenção, vai perceber que a maioria das vezes em que perde a calma não é por grandes tragédias, mas por situações banais. É o motorista que fecha seu carro, o colega que faz uma piada maldosa, a fila que não anda. Pequenos incômodos que, somados, roubam algo precioso, a sua paz. Mas aqui está a questão. Essas situações em si não têm poder nenhum. O que realmente nos fere é a forma como reagimos a elas. A irritação não nasce de fora, ela nasce de dentro. Quando acreditamos que o mundo deve seguir nossas regras, que as pessoas devem nos tratar exatamente como esperamos, que nada pode falhar ou atrasar, estamos entregando a chave do nosso equilíbrio a fatores que não controlamos. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional. Viver reagindo ao humor dos outros, ao trânsito, ao mercado, ao clima. Um escravo não porque está acorrentado, mas porque se tornou dependente de algo que nunca poderá controlar. E é justamente por isso que, mesmo cercados de confortos modernos, tantas pessoas vivem ansiosas, irritadas e cansadas. Não porque o mundo seja cruel demais, mas porque se esqueceram de blindar a própria mente. O problema é simples de explicar, mas devastador em consequência. Quando sua paz depende de circunstâncias externas, você nunca terá paz. No próximo passo, vamos descobrir a filosofia prática que oferece a saída dessa prisão invisível, o estoicismo. Os estoicos viveram há mais de 2000 anos, mas seus ensinamentos parecem escritos para os nossos dias. Imagine homens como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto caminhando em meio ao caos do Império Romano. Guerras, intrigas políticas, traições, perdas repentinas. E mesmo assim, encontrando serenidade em meio ao turbilhão. Como? Através de uma filosofia prática que não se limitava a teorias, mas era aplicada em cada respiração, em cada decisão, em cada silêncio. O estoicismo não ensina a ser frio ou indiferente, ele ensina a ser forte. Ensina que não controlamos os eventos do mundo, mas sempre controlamos a forma como respondemos a eles. Para um estoico, a verdadeira liberdade não está em mudar o que acontece lá fora, mas em dominar o que acontece aqui dentro. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seu diário que a calma é invencível. Epicteto, que nasceu escravo, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que formamos delas. E Sêneca lembrava: sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Esses mestres deixaram lições que se tornaram escudos mentais, estratégias silenciosas, simples, mas poderosas, para que nenhum insulto, atraso ou decepção tivesse poder sobre eles. E é justamente isso que você vai aprender hoje. 10 atitudes estoicas que blindam sua paz e te libertam da irritação.
Atitudes que não são truques, mas sementes de uma vida mais leve e invencível. Agora que você já entende o problema e conhece a base da filosofia estoica, é hora de transformar teoria em prática. Porque de nada adianta saber que a calma é invencível se você não consegue aplicá-la quando o sangue ferve. Os estoicos nos deixaram verdadeiras ferramentas mentais, simples de lembrar, mas transformadoras quando aplicadas. Não são ideias abstratas, são atitudes concretas que você pode começar a usar hoje mesmo em qualquer situação. Imagine, por exemplo, que alguém te corta no trânsito. O impulso automático é buzinar, gritar ou revidar. Mas a primeira atitude estoica é respirar antes de reagir. Parece pequeno, mas essa pausa é um escudo invisível. É nesse intervalo entre o impulso e a resposta que mora a liberdade. Ou pense naquela crítica injusta que machuca mais do que deveria. O estoicismo nos lembra que não é a crítica em si que fere, mas o significado que damos a ela. Se você reescreve o pensamento de ataque para aprendizado, transforma dor em combustível. Esses são apenas 2 exemplos entre as 10 atitudes silenciosas que veremos. Cada uma delas funciona como uma chave para destrancar a prisão emocional em que tantas pessoas vivem. São exercícios que podem ser aplicados no trânsito, em casa, no trabalho, em qualquer lugar onde sua paz esteja em risco. O mais poderoso, quando você pratica essas atitudes, não depende mais do comportamento dos outros para estar bem. Sua paz passa a ser um território protegido. Agora vamos às 10 atitudes estoicas que blindam a sua paz. Atitude 1. Respirar antes de reagir. No calor do momento, nossa primeira reação é automática: gritar, atacar ou se defender. Mas o simples ato de parar por 3 segundos e respirar profundamente cria espaço entre o impulso e a resposta. Imagine-se em um engarrafamento. Alguém corta sua frente e buzina agressivamente. A respiração funciona como um botão de pausa, lembrando que sua paz vale mais do que provar um ponto. Cada inspiração é como erguer um escudo invisível, blindando você de atitudes que só trariam arrependimento depois. Atitude 2. Observar sem absorver. Quando alguém faz um comentário desagradável, é comum deixarmos aquilo ecoar na mente por horas. Mas os estoicos nos lembram: não são as palavras que ferem, é a permissão que damos a elas. Imagine sua mente como uma casa limpa. Você deixaria qualquer pessoa entrar com sapatos sujos? Então, por que permitir que ofensas invadam sua paz? Ao ouvir algo negativo, visualize as palavras batendo à porta, mas você não abrindo. Assim, você observa, reconhece a intenção, mas não deixa que aquilo se torne veneno dentro de você. Atitude 3. Não se envolver em disputas inúteis. Quantas vezes pequenas discussões se transformam em verdadeiras guerras de ego? Uma diferença de opinião em família, um comentário atravessado no trabalho, uma postagem nas redes sociais. Você entra, debate, gasta energia e, no fim, ninguém muda de ideia. O estoico se pergunta: se eu vencer essa discussão, o que eu realmente ganho? A maioria das vezes, a resposta é nada além de desgaste. Escolher o silêncio não é covardia, é sabedoria. É recusar-se a perder paz em batalhas sem propósito. Atitude 4. Reescrever o pensamento, não a situação. Nem sempre você pode mudar o que acontece, mas sempre pode mudar a forma como interpreta. Imagine que você recebe uma crítica dura sobre o seu trabalho. Sua primeira reação pode ser sentir-se injustiçado. Mas se aplicar a visão estoica, a crítica deixa de ser ataque e vira oportunidade. O que posso aprender com isso? Ou até, essa crítica revela mais sobre quem fala do que sobre mim. Ao reescrever o pensamento, você transforma o que poderia ser dor em ferramenta de crescimento. Atitude 5. Não esperar que os outros ajam como você agiria. A decepção muitas vezes nasce da expectativa. Você é leal,
generoso, respeitoso e espera que todos ajam da mesma forma. Mas Marco Aurélio ensinava: cada um age segundo seu nível de consciência. É como esperar frutas doces de uma árvore ainda seca. Quando você entende isso, para de sofrer tentando colher o que o outro não pode oferecer. Aceitar a limitação alheia não é desistir, é libertar-se da frustração desnecessária. Assim, você protege seu coração da expectativa irreal de que o mundo reflita seus próprios valores. Atitude 6. Dominar o corpo para dominar a mente. Antes mesmo da raiva aparecer na mente, o corpo já se manifesta. Ombros enrijecem, maxilar trava, punhos se fecham. Se você ignora esses sinais, a emoção cresce. Mas quando percebe e age sobre eles, retoma o comando. Relaxe os ombros, respire fundo, abra as mãos. Esses gestos simples enviam uma mensagem poderosa ao cérebro. Eu estou no controle. Dominar o corpo é como segurar as rédeas de um cavalo agitado. Quando o corpo se acalma, a mente o segue. Atitude 7. Afastar-se do que te desequilibra. Muitas vezes insistimos em permanecer em ambientes, conversas ou relacionamentos que minam nossa paz. Seja aquele colega que sempre provoca, seja um grupo tóxico, seja até um hábito nocivo. Os estoicos lembram: não é fraqueza se afastar, é preservar a alma. Imagine-se em uma sala cheia de fumaça. Você não ficaria ali respirando veneno por orgulho. Da mesma forma, afastar-se de situações que só desgastam é escolher viver melhor. Retirar-se em silêncio e sem rancor é um ato de coragem e amor próprio. Atitude 8. Treinar a empatia estoica. Quando alguém age com grosseria ou injustiça, nossa tendência natural é reagir com raiva. Mas Marco Aurélio dizia: quando insultado, pense, essa pessoa não sabe o que faz. Muitas vezes, por trás da ofensa, existe dor, insegurança ou ignorância. Ao enxergar isso, você troca julgamento por compaixão. Isso não significa aceitar abusos, mas compreender que cada pessoa age a partir das batalhas que carrega dentro. E quando você escolhe responder com empatia, enfraquece a raiva e fortalece sua serenidade. Atitude 9. Priorizar o essencial. Quantas vezes você perdeu horas irritado por coisas pequenas? A fila lenta, um comentário bobo, um atraso irrelevante. O estoicismo ensina a perguntar: isso vai importar daqui a 5 dias, daqui a 5 anos? Se a resposta for não, não merece sua energia. Cada vez que você dá peso ao que é pequeno, você rouba força do que é grande. Priorizar o essencial é como viajar leve. Você só carrega o que realmente importa. O resto você deixa para trás. Atitude 10. Praticar o desapego emocional. Grande parte da irritação nasce da ilusão de controle. Queremos que os outros ajam de determinada forma, que os planos nunca falhem, que o mundo obedeça nossas expectativas. Texto mas, a vida não funciona assim. Sêneca dizia: deseje que as coisas aconteçam como devem acontecer, e você viverá serenamente. O desapego emocional é aceitar que o mundo externo é incontrolável e focar no que você domina, sua mente. Quando você solta essa necessidade de controle, descobre uma fortaleza interior que ninguém pode invadir. Padrão. Agora chegamos ao ponto mais importante. A paz não se ganha, ela se cultiva. Essa é a virada de chave que os estoicos descobriram e que pode transformar completamente a sua vida. Muitas pessoas acreditam que terão paz quando tudo ao redor estiver em ordem. Quando o trânsito fluir, quando o chefe reconhecer seu esforço, quando as pessoas forem justas, quando não houver mais problemas. Mas essa expectativa é uma armadilha, porque o mundo nunca vai parar de trazer imprevistos, injustiças e provocações. A verdadeira paz não é um presente que a vida entrega. Ela é um estado que você constrói todos os dias, atitude por atitude, escolha por escolha.
Cada vez que você respira antes de reagir, cada vez que decide não absorver uma ofensa, cada vez que escolhe priorizar o essencial, você planta uma semente. E como toda semente, ela exige cultivo. Não acontece de um dia para o outro, mas pouco a pouco você percebe que situações que antes roubariam horas da sua energia, agora se dissolvem em segundos. Você percebe que nada externo tem poder maior do que sua decisão de manter a calma. Esse é o ponto alto da jornada estoica. Entender que a paz não está em esperar o mundo melhorar, mas em fortalecer a sua mente para não ser refém dele. É nesse momento que você deixa de ser controlado pelo que acontece e passa a ser o guardião da sua própria fortaleza interior. O mais impressionante é perceber como uma filosofia nascida há mais de 2000 anos continua tão atual, talvez até mais necessária hoje do que no tempo de Roma. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informações, de opiniões, de pressões e de comparações. É um convite constante à irritação e ao esgotamento. E justamente nesse cenário, o legado estoico se revela como um manual de sobrevivência emocional. Porque, no fundo, as provocações mudaram de forma, mas não de essência. O trânsito caótico é a arena moderna. As redes sociais são os palcos onde o ego quer brigar. Os ambientes de trabalho, as disputas silenciosas de poder. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca talvez nunca tenham imaginado o Instagram, os engarrafamentos ou os grupos de WhatsApp. Mas as atitudes que praticavam diante de traições, injustiças ou perdas são as mesmas que podemos praticar hoje diante de críticas online, prazos sufocantes ou discussões sem sentido. O estoicismo nos lembra que a força não está em reagir mais rápido ou mais alto, mas em reagir menos. Não está em vencer todas as discussões, mas em escolher quais merecem sua energia. Não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. E essa é a grande lição. A paz é uma arma silenciosa e invencível. Quem aprende a cultivá-la se torna imune às pequenas guerras diárias que derrubam tanta gente. Agora eu quero ouvir você. Entre essas 10 atitudes estoicas que compartilhamos hoje, qual delas você sente que mais precisa praticar imediatamente na sua vida? É respirar antes de reagir? É não absorver as palavras alheias? Ou talvez seja aprender a desapegar daquilo que você não controla? Escreve aqui nos comentários, porque sua resposta pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. Às vezes, o simples ato de compartilhar sua experiência já é um passo importante no caminho da paz interior. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, porque isso mostra que você valoriza esse tipo de mensagem e me ajuda a continuar trazendo reflexões profundas aqui no canal. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho, porque a cada semana compartilhamos ferramentas práticas para fortalecer a mente e blindar as emoções. E mais, se você conhece alguém que anda irritado, cansado ou vivendo como refém do estresse, envie esse vídeo para essa pessoa. Pode ser justamente o que ela precisa ouvir hoje. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Todos nós somos provocados, todos nós enfrentamos momentos de irritação. A diferença está em como escolhemos reagir. Lembre-se sempre, o respeito começa dentro. A liberdade nasce do autocontrole e a paz é uma conquista silenciosa de quem escolhe ser maior do que qualquer provocação. Você não precisa mudar o mundo para viver em equilíbrio. Precisa apenas mudar a forma como se coloca diante dele. O trânsito, as críticas, as frustrações e até as decepções continuarão existindo. Mas quando você entende que nada externo pode dominar sua mente sem a sua permissão, você descobre uma força que ninguém pode roubar. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira grandeza não está em erguer a voz, mas em erguer a consciência.
não está em vencer batalhas externas, mas em vencer as guerras internas que travamos todos os dias. E talvez essa seja a maior vitória da vida. Ser dono de si mesmo, respirar fundo quando tudo pede pressa, manter a calma quando todos perdem o controle, cultivar a serenidade em um mundo que insiste em oferecer caos. Cada atitude que você praticar a partir de hoje será como uma semente plantada em solo fértil. Com o tempo, esse jardim de calma vai florescer dentro de você. Porque quem tem domínio sobre si não é dominado por nada nem por ninguém.